Alguém me perguntou um dia: padre, você prega muito para a família? Me dá um conselho simples, concreto e direto. Como que eu melhoro o relacionamento dentro da minha casa? Porque a gente briga muito. Falei: muito fácil, muito fácil. Pensa, queridos irmãos e irmãs, não sei se no inferno existe um canhão, não sei. Mas se existe, eu sei para onde ele está apontado: para a sua família, para a sua casa. O mal, ele quer destruir o seu casamento, a sua família, perverter os seus filhos. João, capítulo 10, versículo 10 nos diz: o ladrão vem para roubar, matar, destruir. O mal, ele quer roubar a sua paz, matar a união de vocês, destruir a convivência. É por isso, meus irmãos, que a batalha pelas nossas famílias é uma batalha diária. Nas forças armadas, onde tem os quartéis, não é? As bases, quem já viu aí espalhado pelo Brasil, tem aquelas guaritas. Ali fica o soldado, tanto de dia como à noite principalmente. E eles ficam assim, ó. Não é? Eles estão fazendo a vigia, o plantão, à noite uma plantão. E por que eles estão olhando ali? Porque dentro há coisas valiosas, e que certamente pessoas erradas gostariam de entrar e fazer dentro que não é permitido. Então eles ficam vigiando. A rua não tem ninguém, eles estão de olho. 1h da madrugada, 4 horas. Precisamos levantar muros de proteção espiritual ao redor da nossa família. Pedir que os santos anjos sejam os nossos sentinelas. Que os santos anjos protejam a nossa família e fiquem atentos a tudo aquilo que possa destruí-la, tudo aquilo que possa separá-la. Mas isso não tira de nós esta responsabilidade de guardarmos, de protegermos a nossa família. Aquilo que o mundo quer destruir, Deus quer restaurar. Vivemos num tempo, meus irmãos, muito difícil para a nossa família. Você que é família, você que é cristão, você que é católico e que leva a sua fé a sério, e que leva a sua família a sério, e que leva o seu matrimônio a sério, você sabe como é difícil. Como que o mundo de hoje está totalmente para o outro lado. Vivemos num tempo em que a família é questionada, em que a família é relativizada, em que a família é atacada. E basta você defender a família, e basta você se posicionar pela família, você será questionado, relativizado, atacado. Não precisamos ir muito longe não, meus irmãos. Lembrem do Papa Leão XIV. Há pouco ele fez uma catequese sobre a família, sobre o matrimônio. Deus criou homem e mulher. O homem deixará seu pai e sua mãe, a mulher deixará seu pai e sua mãe, os dois se unirão e serão uma só carne. Quando o Papa prega sobre isso, quando o Papa Leão defende a família, quantos ataques, quantas postagens maldosas, quantas pessoas desrespeitando o Santo Padre. Então, se a família é questionada, quem a defende será questionado. Se a família é relativizada, quem a defende também. Se a família é atacada, quem a defende também será atacado. Entenda que a família incomoda o mundo de hoje. A família incomoda porque é uma família forte, ela vai gerar uma sociedade forte. E uma sociedade forte não aceita pouca coisa. Uma família fraca vai ter uma sociedade fraca, e a sociedade fraca quer o quê? O que o Império Romano deu para eles há 2000 anos atrás: pão e circo. Se a pessoa tem um pãozinho ali, recebe uma migalhinha, e se tem diversão, eles gostam. Vamos dar festa para o povo, festa e migalha. Por que as pessoas querem? Porque é um povo fraco. E por que o povo está fraco? Porque nós temos famílias fracas. Por isso que eles querem destruir a família. Porque quando se destrói a família, se destrói a sociedade. Porque a família é a célula máter da sociedade. A família é o coração da igreja, é o menino, é a menina dos olhos de Deus. O que antes era sagrado, hoje é descartado. A família era sagrada, a minha família. Hoje em dia não tem mais isso. Mas eu peguei a época, década de 80 e 90,
em que nós éramos conhecidos pela nossa família. Eu, no caso. Quem é aquele menino ali, lá na escola? É o Christian. O Christian. Quem é aquele menino? É o neto do Sobismarck, barbeiro. Neto Analice, foi diretora, professora aqui Itaúna. Filha da Ana Maria, professora aqui também. Pai dele trabalhei na Itaúnense. Conhece a família de mãe. Era assim, não era, meus irmãos? Quem que é fulano de tal? Citava a família. É filho de fulano, parente de ciclano. Hoje, pergunta quem é fulano. Quem que lembra de citar a família? Quem é fulano? Trabalha na Viva ali, ó. Quem é fulano? É um youtuber. A família foi descartada. E eu falava na pregação do nosso estudo bíblico, de uma barraquinha que eu fui, uma quermesse mineira, teve a missa, depois barraquinha. E eles ganharam muita coisa descartável. Então, copo, prato, talher, tudo descartável. E vários momentos da barraquinha, alguém falava no microfone: tem vários latões espalhados ao torno da igreja e na praça. Não jogue lixo no chão. Tudo que você está usando é descartável. Acabou o uso, jogue no latão. E funcionou. Eu via muita gente chegando e jogando aqui no latão. E isso é descartável. Enquanto você está usando, serve. Não está usando mais, joga fora. O que muitos pais hoje sofrem? Choram, têm depressão, ansiedade. Porque os filhos olham para a família como algo descartável. Enquanto eu preciso, eu vou usar. Eu preciso de lugar para dormir, eu tenho a minha cama lá em casa. Eu preciso de televisão, videogame, internet, na minha casa tem. Aí eu preciso de comida, lá tem também. Lugar para eu tomar banho, opa, lá tem também. Roupa lavada, maravilha, tem também. Pagar meu estudo, lá tem também. Hora que ele chega numa idade em que ele é independente, aí ele mostra as garrinhas e descarta a família. Eu não preciso de vocês para nada, tampouco da sua aprovação. E aqui, meus irmãos, não é culpa do seu filho, não é que o seu filho é ruim, ou tampouco a tua filha, é o mundo que ele vive assim. O que é bonito hoje? O que os adolescentes e jovens acham lindo hoje? Eu já moro sozinho, pô. Eles adoram, eles gostam, e eles veem os coleguinhas fazendo. Só que eles não veem o preço que eles pagam e qual a necessidade de uma independência dos pais a mais tenra idade possível. Porque descartam, não visitam, não cuidam. Tem muitos bons filhos, graças a Deus. Eu procuro ser um, e você certamente, que mesmo não precisando dos pais para nada na questão financeira, visitamos, cuidamos, damos amor, carinho, presença. Nossa família não é descartável. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade descartável, que descarta e que ensina a descartar. Hoje as pessoas não lidam mais com o contraditório, já notou isso? Ninguém aceita que está errado. No trânsito, a pessoa faz uma barbeirada, ela não aceita que você fale, não, ninguém erra mais. Tanto faz como tanto fez. As pessoas estão sendo educadas para descartar o outro quando eu não gosto do outro. Veja as mídias sociais. Vamos pegar Instagram, por exemplo. Eu amo fulano, adoro, sigo, amo as postagens. Amo. A pessoa fala uma coisa que a outra não gosta. Ela vai lá e escreve: não sigo mais. Tá, deixou de seguir. O que está na nossa cabeça? Pessoas descartáveis. Eu estou seguindo hoje, não quero seguir amanhã. Padre, mas isso tem algum problema? Não teria se ficasse no mundo virtual. Só que as pessoas não entendem que a mente humana, ela é plasmada pela repetição, pela atenção focada e por aquilo que você envia para ela. Vou te dar um exemplo aqui rapidamente, só para fundamentar minha fala. Quando você vai no cinema e você está vendo lá um filme de terror, a hora que acontece aquela cena de terror, você assusta, seu coração dispara, sua mão fica fria, e você sabe que aquilo é mentira. Você assiste o filme do Titanic, você chora, check. Um navio afundando, assim, oh meu Deus, tudo estúdio de Hollywood. Mas por que nós vamos ao cinema? E quando você olha aquela história do cinema, a sua mente vive a verdade da tela. Porque a sua mente não discerne verdade e mentira. Ela vive o que você manda para ela. Porque senão o cinema é um fracasso. Ninguém vai ver filme, não. Todo filme que a gente vê, sabe que aquilo é uma criação. Só que a sua mente não lê assim. Você gosta, você vibra. Eu não vi, mas falaram que saiu agora o Avatar, Fogo e Cinza.
Eu vi os outros dois, esse eu não vi ainda não. Mas o pessoal fala que o cinema, o pessoal grita. Todo mundo sabe que aquilo não existe, gente. Aquele homem azul, não existe aquilo ali. Mas a gente vai no cinema com essa cabeça? Não. Vamos entrar na história, vamos ver os efeitos especiais, vamos entrar na drama. Instagram, não sigo mais, descarto esse, não gosto desse. Aí você traz para a vida real. Por que hoje quase ninguém tem muitos amigos? Porque descarta todo mundo. Eu tinha um amigo, me contrariou, não é meu amigo mais. Eu tinha uma pessoa que eu gostava, me frustrou, não saio com você mais. É só, não sigo. O pessoal está vivendo uma solidão. Saiu uma pesquisa agora, olha a pesquisa. No mundo, de quatro pessoas, uma sofre de solidão. Olha, padre, minha primeira tem 3, não está sozinha. Vamos voltar na década de 80? Década de 80, a cada 12 pessoas, uma sofria de solidão. A cada 12, uma. Hoje, a cada 4, uma. Ou seja, 25% da população mundial sofre de solidão. Uma sociedade que descarta e que ensina a descartar. Como o sistema que nós temos. Ele corrompe e ensina a corromper. Porque o mentiroso mente e ensina a mentir. Quando a família cai, a sociedade cai junto. Se a família cair, a sociedade cairá. Os grandes da história, conquistadores, sabiam. Você quer conquistar um povo sem levantar uma espada? Você quer derrotar uma nação sem disparar um tiro de canhão? Destrua a família e você destruirá o resto. Olha a força que tem a nossa família. Olha a força que tem a sua família. E aqui para nós, meus irmãos, no mundo que nós estamos, desculpe o conselho do padre, mas eu pensei que eu nunca ia dar um conselho desse, mas lá vai. Em certas situações, o que resolve é o barraco. Se você não fizer barraco, você não vai ser escutado. Não é você ficar fazendo barraco em todo lugar que você vai, não. Porque o povo está muito barraqueiro. Quando eu falo disso, é você ser um leão, você mulher, uma leoa, e os seus filhos, o leãozinho. O leão está deitado, ó. A boca desse tamanho, está lá na savana, ó, no sol. A leoa está quietinha, e os filhotinhos brincando. Veja o olho do leão e a fera da leoa, quando algum predador começa a cercar o leãozinho. Estou falando de quê, padre? Porque o homem, o marido, o pai, é esse leão. Deitado, calmo. Mas se mexer com seus filhos, você tem que se impor. Com meus filhos, não. Com o meu filho e com a minha filha, não. A mãe, doce, calma, vai se mexer com a sua cria, vai para cima, minha filha. Vá para cima. Agora nós temos hoje 2 frutas dentro de casa. O pai banana e a mãe abacaxi. O pai não reage. Tá vendo as coisas acontecerem e não fala nada. Não reage. E a mãe, meu filho, tá difícil de se relacionar. A mulher tá vivendo igual solteirinha, igual as piriguetes de faculdade. A mulher se casou, não quer saber de nada que envolve matrimônio e tampouco criação de filho. Aí você olha para o homem uma banana, você olha para a mulher um abacaxi para descascar. E não é fácil, hein? Onde que estão aí os leões da fé? O rugido na floresta. Não sei se você sabe, quando o leão ruge na savana, escuta quilômetros. E talvez ele apenas ruge, deita e dorme. Aí você pergunta, ele rugiu para quê? Só para lembrar que ele está ali. Tem hora que o pai tem que dar uma rugida, a mãe tem que dar uma rugida, só para lembrar os filhos. Estamos na área, viu? Você está vivendo, está estudando, mas estamos na área. E filho, meu filho, é filho até o dia que você morre, ou até o dia que seus pais morrerem. Não tem independência de, quem é esse, mãe? Eu tenho 18 anos. Mãe, então não é filho mais. Aí eu me casei, então não é filho mais. Claro que minha mãe não faz isso, eu não estou motivo, né? Mas minha mãe, de vez em quando, ela fica nervosa, ela fala assim, que você e o Samuel, você como padre, o Samuel já tem mais de 40. Se precisar, eu ponho vocês 2 no lugar. E põe, porque ela é brava. E nós 2, para ela, Hoje é assim. Eu vi uma criança de 8 anos lavando a cara da mãe aqui no shopping, porque ela comprou para ele o presente que ele não queria. Quer dizer, o shopping todo ficou horrorizado. E grita, e jogou o presente no chão, e quebrou, e chutou a canela, e puxou o cabelo. E a mãe toda perdida.
Ali, meu filho, era só uma apertada no menino, ou uma chulapa na bunda que resolvia o problema. Mas a mãe não sabia nem o que fazia. E todo mundo olhando aquela cena. Nós, com a idade que temos, a nossa mãe, se precisar, fala assim, ó, acabou. Acabou. A gente cala. Os filhos hoje calam. As crianças hoje calam. Os adolescentes hoje calam. Não, eles discutem de igual para igual. Desvalorização da família, relativização do matrimônio, uma cultura egoísta que só pensa em si. É o meu sonho, a minha vida, o meu celular, o meu trabalho. Uma sociedade onde o virtual substituiu o real. Vale mais eu conversar com um amigo do outro lado da cidade do que abraçar a minha mãe. Vale mais um joguinho no celular do que ver televisão com a minha família lá no sofá da sala. Saudade, meus irmãos. Aqui eu vou voltar lá, bem na década de 80 mesmo. Saudade daquelas TVs de tubo. Lembra disso? Com uma antena, de vez em quando tinha que pôr um bombrilzinho, porque saía, aí você estava vendo a televisão. Hoje eu falo isso, ninguém sabe o que é mais. Eu fui dar uma palestra com o pessoal da quinta série, eu falei que no meu tempo a televisão chuviscava. Eles perguntaram, o que é isso aí? Cai água? Eu falei, não, meu filho. Mas por que ficava assim? Porque era assim. É ruim, hein? Eu falei, a televisão podia ser ruim, mas era uma por família e todo mundo no sofá. E era a briga do controle. Quem vai ver o quê? Cada um queria ver uma coisa, peraí, vamos por ordem. Papai vai ver o jornal, depois a mãe vê a novela, depois você vê o desenho. Hoje, para resolver o problema, não. Cada um tem a sua, vá para o seu quarto, viva a sua vida e não enche o saco. Perdeu-se a convivência. E para piorar, para que celular no quarto? Para que TV no quarto? Se você tem a televisão na mão agora. Então você pôs foninho, ligou a TV. Eu não deveria ficar incomodado com essas coisas, mas eu fico. Saí com a minha família para comer sanduíche. Não tem muito tempo não. Foi formatura do Marcos, meu afilhadinho. Levou para quê, pá? Não, passou para o primeiro ano. Saiu do pré, para o primeiro. Aí teve formatura. Colocou chapéuzinho, canudinho. Vamos comer sanduíche. Mas como que a gente não fica incomodado como as famílias assim? A gente lá comendo sanduíche, conversando, rindo com os meninos, minha mãe contando o caso. Do lado, o pai com a mãe, um casal de filhos, até bonitos, jovens, os dois com foninho, vendo o filme, a mulher com a mão na cara, o cara olhando para a rua. A família aí. E saiu para comer sanduíche. Agora, para que saiu que eu não sei. Os dois no mundo deles, o pai olhando para a rua, vendo o povo passar, e a mãe olhando para o nada. O virtual substituiu o real. Afastou-se a comunicação. Dentro de casa, cabo de guerra. Quem é que manda mais? Quem é que grita mais? Quem é que pode mais? É o pai berrando de um lado, a mãe esperneando do outro, os filhos gritando na cozinha e aquela confusão. A família parece um manicômio, todo mundo louco. Falta a docilidade nas nossas famílias. Alguém me perguntou um dia, padre, você prega muito para a família? Me dá um conselho simples, concreto e direto. Como que eu melhoro o relacionamento dentro da minha casa? Porque a gente briga muito. Mas é muito fácil, muito fácil. Pensa que você trabalha para eles e trate-o como se ele fosse seu patrão. Vai na empresa, como você trata o patrão? Você precisa do cara. E qualquer coisa ele te manda embora. Então você pensa para falar, você pensa para agir. A reunião é 9, o cara chega 10h15. Desculpe pelo atraso. Que isso, patrão? Estamos aqui te esperando. A sua mulher atrasa 5 minutos no salão de beleza. O marido está com bico, já acelera o carro, não quer esperar. Não é? Então finja que o seu filho, o seu marido, sua mãe, seu pai é seu patrão. Você vai tratar com toda docilidade. Você vai pensar para falar. Trate a sua mulher como se fosse a mulher do seu melhor amigo. Tem um caso que eu conto assim, que o marido foi buscar a mulher no salão, fez um escarcéu com ela, porque atrasou a escova da mulher. Atrasou 15 minutos, o marido saiu com a mulher na cabeça. Vá de Uber, não me chame mais. Só que um amigo dele pediu para ele buscar a mulher. E a mulher atrasou 15 minutos. Quando ela entrou no carro, ela falou, olha, desculpe, atrasei. O que ele falou com ela? Que isso, foi nada. Gente, responda para mim, eu estou mentindo? Eu estou exagerando? Não. Em muitas famílias é assim. Nós maltratamos os de perto e tratamos com todo respeito os de longe. É o cachorro que nem vira-lata serve, que é o bom vira-lata. Lambe os de casa e morde os da rua. O que nós temos feito? Mordidos de casa para lamber os da rua. Todo mundo trata bem, mas a família, cuidado com isso. Cuidado, meus irmãos,
Quando na sua casa o pecado deixa de ser agressão a Deus e ao outro para ser algo normal. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo vê. Mas todo mundo fala. Mas todo mundo vai. A resposta, senhores, eu deixo com vocês, principalmente as mães. Quando eu era aluno, na 4ª série, eu tinha ali os meus 10, 9, não sei quantos anos, mas era pequenininho. Ô mãe, todo mundo está indo nadar no açude, eu posso ir? Ela respondia, não. E eu falava, mas todo mundo vai. O que a mãe raiz responde? Eu não sou mãe de todo mundo, você não é todo mundo, eu sou a sua mãe, e você não vai. Na hora, que raiva, para não falar ódio. Mas depois que a gente cresce, e vê a educação, e vê ali o cuidado da mãe, a gente conta o caso hoje, a gente ri junto. A Bíblia diz, meus irmãos, na hora da correção, é o amargor, mas no futuro, é a vitória. Aquele que amarga numa correção, terá vitória no futuro. Aquele que só tem um presente de mimo, vai amargar no futuro. É muito melhor você amargar na infância e ser feliz, do que você ter uma infância doce e ter uma vida adulta amarga. Cuidado com a normalização daquilo que não é normal. Isaías 5, 20 a 21. Esse versículo precisa estar grifado na sua Bíblia. Isaías 5, 20 a 21. É o mundo que nós vivemos. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que troca o certo pelo errado, o errado pelo certo, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. O que Isaías está pregando para a gente? Inversão de valores. Antes, você defendia a sua família. Que bonito, um rapaz de família. Defenda a sua família hoje. Inverteu. Antes, eu trabalho e estudo à noite. Hoje, não querem trabalhar e tampouco estudar. Antes, você estava sentado, chegava uma grávida, um idoso, você se levantava e pedia a pessoa sentar. Hoje, o que levanta, os amigos falam, que isso, cara? Que ano que você está vivendo? Inverteu tudo, mudou tudo. Nós vamos para a nossa adoração, mas ontem à noite eu escrevi um texto que vai estar num livro sobre a família e quero partilhar com vocês porque eu coloquei o nome Reflexão à Sagrada Família, ou seja, olhar para a Sagrada Família e pensar. Que seja um presente de final de ano para todas as nossas famílias este texto. Poema A Sagrada Família. Neste domingo santo, olhamos para Nazaré e deixamos que aquela casa simples ilumine o nosso coração. Lá estava José, silencioso, firme, obediente, homem do trabalho, homem de Deus, homem que protege, sustenta e ama sem aparecer. Que cada pai aprenda com ele a ser abrigo, a ser porto seguro, a ser presença que não pesa, fortalece, a ser olhar que orienta, mãos que sustentam, coração que reza e confia, mesmo quando não entende os caminhos de Deus. Lá estava Maria, cheia de graça, cheia de fé, mulher do sim total, do eis-me aqui, sem reservas, coração manso que guarda e medita, mãe que cuida, acolhe, escuta e oferece. Que cada mãe aprenda com Maria a ser ternura que cura, a ser colo que consola, a ser amor que não desiste, a ser oração viva dentro de casa, levando Deus para dentro das paredes do lar, transformando tudo em cuidado, fé e doação. E ali estava Jesus, o Filho amado, o menino Deus que santificou a família humana, que obedeceu, que cresceu em sabedoria, graça e estatura,
que aprendeu, escutou e amou. Que cada filho aprenda com Jesus o valor da obediência que liberta, do respeito que constrói, da bondade que edifica, da fé que dá sentido à vida. Sagrada família de Nazaré, ensinai-nos a sermos família de Deus. Que em nossas casas haja mais oração do que gritos, mais perdão do que feridas, mais abraço do que distância, mais fé do que medo. Que o pai seja como São José, que a mãe seja como Maria, os filhos sejam como Jesus. E que a nossa casa seja um pedaço de Nazaré, onde Deus habita, onde o amor permanece, onde a família é sagrada. Que assim seja. Amém. E parafraseando Padre Zezinho, aquela bela canção vem à minha mente. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Que Jesus, que é Deus, e Deus que é amor, que Ele santifique as nossas casas e abençoe as nossas famílias.